você poderá resolver anos de sofrimento. Se você der atenção, ouvido ao ensinamento de hoje, isso poderá ser libertador na sua vida. Pode economizar muito recurso financeiro, porque vai deixar de você fazer terapia por conta disso. Tenho certeza. Se você prestar atenção na palavra de hoje, no ensinamento de hoje, Deus vai te abençoar grandemente. O tema da palavra de hoje é Filhos do Destino. A função profética da paternidade. E antes de ministrarmos essa palavra, precisamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, então convido você, mais uma vez, a orar comigo. Fechando os seus olhos, voltando o seu pensamento para Deus, seu coração, dizendo para Deus que você quer ouvi-lo nessa noite. E Deus vai responder a sua oração. Deus, obrigado pela essa oportunidade poderosa de sermos ministrados pela Tua Palavra. Convidamos a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, porque é Ele que nos convence, é Ele que dirige o nosso coração. Nessa noite nós queremos dizer ao Senhor que a nossa atenção está dedicada ao Senhor, que o nosso coração está aberto para o Senhor ministrar, e que o Senhor venha fazer somente aquilo que o Senhor sabe fazer, na vida em particular de cada um de nós. Assim, suplicamos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Filho do destino. Se você fizer uma rápida pesquisa sobre paternidade no Google, você vai ter lá muitos ensinos sobre a questão de paternidade. Você poderá fazer uma maratona de ouvir mensagens, de acompanhar estudos. E esse é um tempo em que tem se falado muito sobre paternidade. Me parece que há um momento onde se busca resgatar aquilo que foi perdido. No ano passado, se eu não me engano, ou no ano retrasado, eu trouxe uma ministração, e ali eu trouxe alguns dados a partir de uma pesquisa que eu li, que foi feita nos Estados Unidos, que fala sobre como uma sociedade fica doente quando se tira o pai de casa, quando se falta a figura do pai em casa. Não sei se você se lembra, se você estava aqui naquela época, mas a pesquisa, entre outras coisas, diz assim, olha, efeito social da falta do pai. Em torno de 75% a 90% dos prisioneiros cresceram sem pais, sem a figura de um pai em casa. De 65% dos suicídios de jovens são de lares que os pais não estão presentes, que o pai não está presente. Em torno de 90% das crianças desabrigadas são fruto de lares que não têm pai. Em torno de 85% das crianças que apresentam algum transtorno de comportamento é por causa da falta da figura do pai dentro de casa. Em torno de 80% de todos os estupros que foram investigados tem na sua raiz a falta da figura do pai em casa. Em torno de 71% das crianças que abandonam o conhecimento, o ensino médio, por exemplo, que é a porta de entrada para um futuro um pouco mais esperançoso, 71% das crianças que abandonam o ensino médio são crianças que não tiveram a figura de um pai em casa. Isso nos faz olhar para os males que a falta de um pai faz. Mas se nós considerarmos bem de perto essa questão de paternidade, talvez o problema não está na paternidade, sim no ser filho. Porque nunca faltará um pai para quem sabe ser filho. Guarde essa frase, eu vou repetir ela várias vezes, porque eu quero que você saia daqui com esse princípio. Nunca vai faltar um pai para quem sabe ser filho. A palavra pai é uma das primeiras palavras que foram desenvolvidas pela humanidade. Quando você olha do ponto de vista da antropologia linguística, você vai ver que as 100 primeiras palavras, dentro das 100 primeiras palavras, lá dentro, cunharam a palavra pai. Se você olha nas principais línguas antigas, de onde praticamente todos os idiomas saíram, por exemplo, os sumérios, o aramaico, o hebraico antigo, o egípcio, o etíope, todos concordam
que a palavra pai é a palavra Abba. Abba. É incrível isso, porque você olha para 5 etnias, 5 povos diferentes, e você encontra essa similaridade. Para todos esses povos, a palavra pai é a palavra Abba. E a palavra Abba, olha isso, a palavra Abba significa fonte. Logo, pai significa fonte. Pai é de onde se é gerado. Pai é de onde se procede uma saída. Pai é fonte. Ah, pastor, mas e a palavra pai? A palavra pai do nosso tempo é uma palavra que vem da língua grega. E até mesmo na língua grega, que a palavra pater para pai significa fonte. E olha que coisa maravilhosa, quando você olha ali para Gênesis, você vai ver que Deus criou todas as coisas. Ele criou ali as galáxias, Ele criou ali os buracos negros, a supernova, Ele criou os animais, as plantas, a terra, a água, Ele colocou ali a vegetação. Mas depois que Deus criou todas essas coisas, que são magníficas, complexas e incríveis, Deus ainda não tinha provado uma coisa. Algo que Ele pudesse olhar para Ele e dissesse: isso aqui é semelhante a mim. Isso aqui é igual a mim. Isso aqui saiu de mim. Então lá em Gênesis você vai ver que Deus diz lá: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso não é maravilhoso? Porque Deus cria todas as coisas, mas a única coisa que Deus não podia ser era pai. Porque Ele tinha criado os astros, Ele tinha criado a vegetação, os animais, mas ainda não havia saído nada dele. Então Ele vem e faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E então Deus passou a ser Abba. Deus é o seu Abba. Deus é o seu pai. Deus é a sua fonte. E quando a gente olha para isso, a gente pode entender que paternidade, na sua essência, é quem é Deus. Paternidade é algo assim, eu ia usar a palavra supremo, mas essa palavra está tão complicada hoje, né? Nem café supremo mais estou tomando, sabe? Tudo que aparece supremo eu estou duvidando agora. Existe algo divino na paternidade. Existe algo de divino em ser pai. Existe algo de divino na paternidade. E quando a gente olha para isso, quando a gente entende que pai é fonte, algumas coisas precisam ser esclarecidas na nossa mente. Primeiro, que fontes, elas precisam ser reconhecidas e honradas. Fontes precisam ser reconhecidas e honradas. Todas as vezes que você reconhece, honra, repete e dá crédito, aquilo se torna uma fonte para você. Ouça isso. Tudo que você reconhece, tudo que você honra, tudo que você repete e tudo que você honra, você está credenciado a receber daquilo que está na vida daquela pessoa, daquela fonte. Olha para a história de Elias. Elias estava findando o seu ministério, Deus disse isso para ele, e então ele procura um auxiliar. A Bíblia vai dizer que Elias chegou no campo ali, onde era o campo de Safate, onde o seu filho, o filho de Safate, Eliseu, estava ali trabalhando. E quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu uma coisa poderosa. Ele disse assim para Elias: Elias, espere aqui um pouco, porque eu vou me despedir dos meus pais. Está lá na Bíblia. E quando Eliseu faz isso, Eliseu reconhece duas coisas. Primeiro, ele honra o pai, ele honra a fonte, ele honra o progenitor. Mas ele entendia que aquele progenitor não tinha tudo o que ele precisava.
Então a Bíblia vai falar que ele vai lá, se despede dos pais, volta, mata os bois, pega o arado, queima, e ali ele passa a seguir Eliseu. E você vai ver ali que em 1 Reis, capítulo 19, isso está registrado, ali em 1 Reis, capítulo 19, ali no versículo 21, você vai ver que a partir daí, Eliseu se tornou auxiliar de Elias. E quando você vai pesquisar essa palavra auxiliar, você vai ver que a palavra auxiliar é Bene-Ezer. Duas palavras, Bene-Ezer. E Bene-Ezer significa filho que auxilia. Então, Eliseu reconhece seus pais progenitores, seu pai progenitor, mas ele entende que o seu pai não era todas as fontes que ele precisava. Ele precisava de um pai espiritual. Então agora ele deixa a sua paternidade de progenitor ali, e ele vai então atrás do seu pai espiritual. Gente, isso aqui pode soar meio esquisito para você, a forma que eu estou te falando. Mas se você ler novamente a história desses dois homens, você vai perceber, assim, uma conexão de paternidade que existia entre Elias e Eliseu, e Eliseu se colocando como um filho, recebendo de uma fonte, é algo incrível. Tanto é que quando Elias ele está sendo levado aos céus ali pela carruagem de fogo e tudo mais, Eliseu está aqui olhando para o céu e ele começa a gritar: meu pai, meu pai. Tal era a conexão que esses dois homens tinham. E aqui a gente aprende esse princípio tão importante. Seu pai não será todas as fontes que você precisa. Não. Talvez a paternidade seja a maior crise da existência humana. Porque a gente coloca uma expectativa muito grande sobre o nosso pai. Sabe, a gente acha que o nosso pai, ele é a fonte de todas as coisas que nós precisamos na vida. E nenhum pai, ele vai ser uma fonte completa na sua vida. Aprenda isso. E é por isso que nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós teremos várias fontes. Nós teremos vários pais. Porque nós teremos o nosso progenitor, aquele que nos deu a vida, e só por teu pai ter te dado a vida, você já tem que honrar muito ele. Ah, mas você não conheceu meu pai. Não conheci, mas ele te deu a vida. Você está aqui por causa dele. Ele te deu a vida, ele te deu a oportunidade de experimentar essas coisas que você está experimentando aqui na terra. Ele te deu a vida. Talvez ele não foi suficiente para te dar uma vida moral. Talvez ele não foi suficiente para te dar ensinamentos profundos. Mas só por ele ter te dado a vida, ele já merece ser honrado por você, porque a vida é um dos presentes mais valiosos deste mundo. E aqui está a nossa grande crise, porque nós temos que aprender a ser filho. Às vezes a gente coloca um juízo muito grande sobre os nossos pais, sabe? A gente coloca uma expectativa muito grande neles, de que ele seja toda a nossa fonte, tudo aquilo que nós precisamos. E eu conheço muitas pessoas, já conversei com muitas pessoas, elas olham para a sua própria vida e dizem assim: ah, eu sou assim porque o meu pai foi muito duro comigo, ah, eu sou assim porque o meu pai não era carinhoso comigo, ah, eu sou assim porque o meu pai nunca me abraçou, ah, eu sou assim porque o meu pai nunca foi bom comigo. Saiba que haverá outras fontes. Você sabe ser filho? Você sabe ser filho? Porque Deus dá a muitos pais para quem sabe ser filho. E talvez a tarefa mais difícil hoje é achar filho. Gente com coração de filho. Gente com um coração certo chamado filho. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver lá que tinha os profetas, e todos os seguidores de um determinado profeta, eles eram chamados filhos do profeta. Você vai ver lá o mesmo caso com Eliseu, porque um profeta que fazia parte da companhia de Eliseu, ele morre, e então a mulher do cara chega lá e fala: oh, meu marido era filho do profeta aqui, ó, e agora eu estou sozinha.
Tomara que o teu pai tenha sido essa fonte inesgotável. Tomara que teu pai tenha sido um referencial incrível de como você toca a sua vida empresarial. Espero que teu pai tenha sido uma fonte incrível do que é ter uma vida moral correta, do que é ser amável, do que é ser um homem espiritual, do que é um referencial de afeto. Tomara! Mas a vida a gente sabe que não é assim. Mas Deus sempre vai ter paz para quem sabe ser filho. Até mesmo o rei de uma nação, o rei de Israel, ele olhava para o profeta Eliseu e o considerava pai, era um pai espiritual dele. Porque Eliseu tinha respostas, Eliseu tinha conteúdo, Eliseu carregava algo que o pai do rei de Israel não possuía. Sabe, se você souber ser filho, Deus vai te dar pai acadêmico, Deus vai te dar pai profissional, Deus vai te dar pai familiar, Deus vai te dar pai espiritual, Deus vai te dar pai moral, Deus vai te dar pai referencial, se você souber ser filho. Então a pergunta é, como eu sou filho? O que é ser filho? Filho é imitar as obras e honrar os ensinamentos da fonte. Isso é filho. Imitar as obras e honrar os ensinamentos de uma fonte. Jesus estava ali conversando com os seus discípulos e alguns seguidores, e tinha ali do lado vários fariseus e escribas, doutores da lei, e eles começaram a confrontar Jesus. Lá em João capítulo 8, eles batiam no peito e diziam assim: Abraão é o nosso pai, Abraão é o nosso pai. Jesus vira para ele e diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas coisas que Abraão fez. O texto lá é cumprido. Mas dá para a gente pensar essa informação importante, que filho é aquele que imita as obras e honra os ensinamentos de uma fonte. Agora, olha isso. Tome muito cuidado em honrar uma pessoa que conquistou muito, mas ela não tem uma vida moral com Deus. Cuidado. Porque esse é um tempo que a gente está vivendo assim. A gente olha para fulano, Beltrano, olha aquela pessoa, olha o quanto conquistou. Nossa, e você traz aquela pessoa como um referencial. Traz aquela pessoa, você coloca aquela pessoa num lugar de celebração. E aquela pessoa que você coloca num lugar de celebração, ela se torna uma fonte para você, ela se torna um pai para você. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, diz assim, ó: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essas palavras são de Jesus. Jesus olhava para aqueles doutores da lei e falava assim: esses caras estão em lugares significativos, mas eles ensinam, mas não têm uma vida correta diante de Deus. Nossa, isso aqui é transformador. Ouça o que eles estão ensinando, mas não pratique as coisas que eles estão praticando. Mateus capítulo 23, versículo 29 diz assim: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está dos céus. O versículo 4 de Mateus 28 vai dizer: os que abandonam, estou lendo Provérbios capítulo 28, versículo 4 vai dizer: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Esse texto aqui eu posso dizer que é um ensinamento para a gente não elogiar um ímpio. Estou sendo radical? Não, é a palavra de Deus. Porque quando você pega um ímpio e você começa a elogiar ele se torna uma referência para você, e ele é uma fonte para você. Logo, você acha que ele pode, tudo bem, a pessoa pode ter uma vida imoral, a pessoa pode ter uma vida toda contrária a Deus, mas se ele teve sucesso, então ele é um referencial para mim. Não. O salmista vai dizer que ele quase transgrediu, ele quase errou, porque ele ficou observando, olha só,
Salmo 73, versículo 2 e 3, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Ali, Provérbios capítulo 24, versículo 1 diz, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Olha, esse texto vai fazer uma afirmação mais radical ainda. Não elogie um ímpio. Pastor, você está sendo muito radical. Não. Porque quando você elogia um ímpio, quando você exalta os feitos deles, quando você olha para as conquistas dele, mas você não olha para a vida moral dele, você pode ser enganado. Isso pode te afastar de Deus totalmente. Por quê? Porque você pegou um dom que aquela pessoa tem, exaltou ele, mas você esqueceu de checar a vida moral dele. É lógico, você não vai ficar falando mal, mas também você não tem que ficar falando bem. Ah, aquela cantora, ah, aquele fulano, ah, aquele Beltrano, você viu? Por quê? Porque aquele que você celebra funciona como um pai para você, funciona como uma fonte para você. Aquele que você exalta, aquele que você elogia, aquele que você celebra, cuidado, porque às vezes a gente faz isso inconscientemente e a gente então está recebendo de uma fonte contaminada, de uma fonte suja. Se você celebra pessoas que são ímpias, você acaba assumindo o papel, essa pessoa acaba assumindo o papel de paternidade na sua vida. Não sei se você compreende isso, mas quando você olha para uma pessoa com expectativa, é aquilo que a gente viu lá atrás, ó. Algo daquela pessoa é transferido para dentro de você. Paternidade é muito poderosa na Bíblia. Você tem vários textos, eu não tenho tempo para ler todos aqui, mas se fosse falar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Filipenses 2, 22, 1 Timóteo 1, de 2 a 18, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, Tito capítulo 1, versículo 4, Filemão, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Todos esses textos vão ensinar você a honrar, a respeitar, a escolher, como você pode ser filho. Agora, considere isso. Se você ficar paralisado na vida, falando da ausência do seu pai, você pode ficar paralisado na vida falando da ausência do seu pai, ou você pode aprender a ser filho. Ah, mas eu já estou com 50, 60, 70 anos, meu pai nem está mais presente aqui, como é que eu... Você tem que escolher esses dois caminhos. Ou você vai ficar reclamando aí, ou você vai aprender a ser filho. Porque até para se relacionar com Deus, eu tenho que aprender a ser filho. Porque nunca faltará um pai para quem sabe ser filho. A Bíblia diz que pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Deus vai levantar pais para você. Deus vai levantar fontes para você. Agora, qual é a função de um pai? Qual é a função de uma fonte? Eu vou ser rápido aqui porque eu quero terminar cedo. Primeira função de uma paternidade, de um pai, de uma fonte, é dar instrução. Instrução. Paternidade tem a ver com instrução. Você vai ver isso em vários textos aqui de Provérbios. Filho, ouça, ouça meu filho, a instrução do seu pai. Provérbios 1:8. Caminhe um pouquinho, Provérbios 6:20. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Não abandone os ensinos da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, olha só que coisa incrível. Eles o guiarão. Quando você dormir, eles estarão protegendo você. E quando você acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Pai é instrução. Mas não acho que o seu pai é simples demais para te instruir, não, porque eu já passei por esse caminho. Às vezes a gente olha para os pais, a gente fala assim para os pais, mas você não é dessa época, você está atrasado, seus ensinos não servem mais, vocês são de... E eu já sou, eu sou do milênio passado, né? Meu caso está mais difícil que o seu, você é mais novo do que eu.
não ache simples o ensino do seu pai. Para você honrar o seu pai, honrar a paternidade, honrar uma fonte, você tem que honrar o ensino daquela fonte. Você tem que honrar o ensino daquele pai. Você tem que buscar a instrução que aquele pai, que aquela fonte está dando. Eu gostaria muito que seu pai fosse uma fonte de instrução. Que ele soubesse toda a dialética, que ele soubesse todo o linguajar que você tem hoje, sabe? Eu olho para a simplicidade do meu pai estudou até a 4ª série. Eu aprendi a falar com meu pai chamava a colher de colher. Eu falei, meu filho, pega a colher aí. E às vezes você olha para o pai e fala assim, meu pai é muito simples, ele não tem nada para ensinar. Não se engane. Não é assim. Nós precisamos aprender a pegar a instrução nas entrelinhas. Nós precisamos aprender a honrar a sabedoria que está dentro dos nossos pais. É muito interessante como a gente despreza o conhecimento dos pais hoje, porque a gente acha que eles são simples demais. São simples. E quando o pai vai falar alguma coisa para a gente, quando o pai vai dar uma instrução para a gente, não sei o seu, mas o meu não chamava, ele me falava assim, ô filhinho, vem cá, Claudinho, papai vai te ensinar uma instrução. Senta aqui que nós vamos conversar. Não. Uma vez meu pai, nós não tínhamos condições de ter fogão a gás. Meu pai fez um fogão a lenha e a gente cozinhava tudo no fogão a lenha, tudo. Meu pai trabalhava na prefeitura, ele trabalhava no departamento de limpeza, meu pai era lixeiro. E todas as árvores que caíam na cidade, meu pai tinha uma grande amizade dentro da prefeitura, o trator da prefeitura arrastava a árvore para frente de casa e ele me chamava para poder rachar lenha. Você sabe o que é rachar lenha? Não sei se você sabe. Partia lenha para colocar no fogo. Eu não ia com todo empenho não, né? Eu era criança, eu queria jogar bola no campinho da esquina. Mas meu pai me obrigava. Então meu pai, ele falou assim, Cláudio, vamos cortar esse tronco aqui. Só que naquela época não tinha essas ferramentas tipo maquita, esses policóis. Não tinha esse negócio não. Era uma ferramenta chamada trançador, mas uma ferramenta de 2 metros mais ou menos, um ficava numa ponta, outro ficava na outra, e a gente ficava fazendo assim. E então, meu pai me obrigou a ir cortar lenha com ele. Eu fui cortar lenha. Ele se posicionou e eu posicionei do outro lado. A gente dá a primeira serrada, ele sai do lugar dele, vai lá e dá um tapa em mim. Fala, você está do lado errado. Uma vontade, né? Que vem assim na gente de, mas eu fui para o lado certo que meu pai me chamou. Meu pai tinha o costume de pegar as datas vazias do lado de casa e plantar mandioca. E um dia ele plantou mandioca, a mandioca estava crescendo, e ele falou assim, Cláudio, vem carpinar comigo. E eu, mais uma vez, né, filho dedicado, não vou, vai, se não se apanhar. E eu fui. Ele pegou uma enxada, eu peguei outra, ele está carpinando e eu estou carpinando com ele. Daqui a pouco ele larga a enxada lá e vem me dar um outro tapa. Você está do lado errado. E eu fiquei pensando, o que importa é carpinar, não é o lado que é certo. Mas meu pai estava ensinando um negócio, que existe um lado certo de fazer as coisas. Eu precisava ter aprendido nas entrelinhas do meu pai. Quando os nossos pais vêm nos ensinar, ele vem nos ensinar assim, é gritando, é bravo, é nervoso, e você precisa desenvolver um coração de filho para aprender o que o pai está querendo ensinar naquelas entrelinhas. Meu pai é muito bruto, mas meu pai assim falou grosseiramente comigo. Nós somos Nutella, nós somos mole demais. Ele me agrediu. Isso revela a nossa carência, gente. Como nós somos fraquinhos, casquinha de ferida. Não pode falar um pouco mais forte assim, porque pai, meu filho, pai é diferente de mãe. Mãe vai lá, bota no colinho, faz carinhozinho. Papai não, entendeu? Pai vai assim, menino, para com isso agora. Papai é assim. Não quero que papai vá, filhinho, vem cá, vamos. Não é assim que funciona a coisa. E se você quer viver no mundo perfeito, talvez você encontre um pai assim, mas o mundo não é perfeito. E olha uma coisa aqui, a Bíblia ela coloca mais responsabilidade sobre o filho do que sobre o pai.
Pega Provérbios. Filho, 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 filho. Por quê? Porque se a gente não sabe desenvolver um coração de filho, quando a gente for pai, a gente não vai saber ensinar os filhos. Há um requisito maior de Deus sobre a vida dos filhos do que do pai. Pouca coisa você encontra aqui do pai, mas lá no Novo Testamento, Paulo, porque ele também não tinha filho, viu? Se Paulo tivesse filho, ele ia mudar alguns discursos lá. Se Paulo fosse casado, senhor, Deus o tenha. Mas entenda isso, filho não ensina pai. É pai que ensina filho. Não é o filho que ensina o pai. Você pode achar que é muito sabichão, entendeu? Aquele que sabe ser filho, sabe tirar o ensino do pai, sabe captar o ensino do pai, sabe, assim, tirar o melhor do pai, sabe, assim, captar nas entrelinhas a sabedoria do pai. E quando você souber ser filho, você vai perceber que seu pai foi um grande pai. Ah, mas eu não tenho mais o meu pai. Tudo bem, sente com alguém que conheceu o seu pai. Sente com ele. Como era papai? Você vai ver histórias incríveis de um homem, assim, que pode ter sido bruto, pode ter te maltratado, pode ter te abandonado, mas ele tinha coisas grandiosas dentro dele. E talvez você, na sua raiva, no seu rancor, no seu desapontamento, você não soube ser filho. O que é ser pai? Pai é corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A falta da aceitação de disciplina gera bastardia em nós. Esse é um termo muito forte, mas se eu fosse falar isso para você, eu falaria de forma diferente, porque eu procuro ser mais doce, mais agradável, mas é a Bíblia que fala assim. Ela fala que quando você não aceita a disciplina, você se torna um filho bastardo. Sim, não aceitar disciplina te torna um bastardo. Olha lá, Hebreus capítulo 12, vocês se esquecem da palavra de ânimo que lhes dirigi como filho? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, não fica assim casquinha de ferida, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7, suporte as dificuldades da correção, recebendo como disciplina, porque Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12, 8, mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha o versículo 8, esse aqui é uma repetição na linguagem de hoje, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aceita a disciplina. A coisa mais difícil da gente aceitar a disciplina é quando a gente olha para o nosso pai e a gente sabe que ele sabe os problemas que ele teve. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 18 anos de idade. Me deixou com 5 irmãos para cuidar. Eu trabalhava, e o pouco que eu ganhava, eu trabalhava, estudava, fazia o tiro de guerra. E o pouco que eu ganhava, eu tentava suprir o básico. O básico. Comprar arroz, feijão, o básico. Uma vez estava faltando arroz em casa, uma das minhas irmãs, ela trabalhava na casa de uma pessoa da cidade, eu não vou dizer o nome aqui porque está sendo gravado, vai que chega lá e eles vão me processar. A minha irmã falou, me adianta um dinheiro aqui porque eu preciso comprar um saquinho de arroz lá para casa porque acabou. A patroa dela disse assim, pobre é o seguinte, né? É igual pardal, só come arroz. Nossa, aquilo acabou comigo. Meu pai, ele, quando bebia, ele se tornava um homem muito violento, batia na minha mãe, brigava com os vizinhos. Eu tinha que esconder as facas de casa. Meu pai gostava de arma, então ele tinha espingarda, tinha revólver 38 dentro de casa. Naquela época podia ter essas coisas, né? E quando ele ficava bêbado, então a gente pegava essas coisas, corria do lado do terreno que tinha em casa, a gente escondia lá no mandiocal que tinha lá, no meio dos pés de bananeira que tinha lá. E a gente passava a noite assim. Eu me casei, os primeiros anos, minha esposa não podia encostar em mim à noite.
Eu comprei uma cama king para a gente dormir um de cada lado. Porque se ela encostasse em mim, eu já despertava assim, porque eu tinha pavor à noite. Porque eu achava que meu pai podia acordar a qualquer momento e fazer mal para a gente. Então, um dia meu pai chegou em casa. Depois que ele havia saído de casa, ele voltou da minha casa, eu estava lá com meus irmãos, e aquele dia era o dia de ir para a igreja. Então, ele falou assim, Cláudio, vai para a igreja, você precisa ir para a igreja. Ele tinha se trocado, ele ia nessa época ele trabalhava de guarda da prefeitura, do almoxerifado da prefeitura, ele estava com uma arma na cinta, a característica de um guarda, de um vigia. E então ele foi me repreender, me disciplinar, falou assim, você precisa ir para a igreja. E eu olhei bem para ele, eu conheci os podres dele, falei assim, engraçado, né? Engraçado, né? Você me manda ir para a igreja, mas você mesmo que precisa não vai. Nem terminei de falar. Logo chegou um telefone aqui. Naquela época a gente não usava o celular, é outro celular que a gente usava. Conversa ao pé da orelha. Ai, mas eu fiquei numa raiva tremenda, eu queria dar o troco nele, sabe? Mas quando a gente é novo, a gente perde a oportunidade de aprender com os nossos pais. Meu pai sempre foi um homem bruto assim, mas meu pai nunca enganou ninguém. Meu pai acordava de madrugada, ia para tratar de galinha em granjas. Ele voltava de madrugada do trabalho, seus pés ficavam sempre frios, com muita friagem, tinha reumatismo, porque ele passava a noite andando para lá e para cá, para poder ganhar um pouco de pão. Quando ele não bebia, era um ótimo pai. Quando ele bebia, ele não era referencial para mim. Mas fora disso, ele se tornou para mim um referencial de um homem que trabalha e de um homem honesto. Hoje, ninguém precisa me despertar para o trabalho. Hoje eu tenho vários patrões. Mas eu não fico esperando ninguém falar, Cláudio, você tem que levantar cedo para trabalhar, Cláudio, você tem que fazer aquilo. Não é isso, porque eu tenho um relógio de ponto aqui, dentro da minha cabeça, que diz, cara, você é um homem, você tem que levantar, você tem que trabalhar. Isso eu aprendi do meu pai. Mas qual o tempo? Não importa o tempo. Se está chovendo, se não está, tem que trabalhar. Aprendi com ele. Mas essas coisas, a gente só aprende quando fica um pouco mais velho. Agora, sabe, Deus fala pela boca dos pais. Deus fala pela boca dos pais. Deus fala pela boca da correção dos pais. Quando você sabe ser filho, você sabe receber disciplina. E a disciplina é tão importante para a gente, porque a disciplina destrói o narcisismo que a gente tem. A disciplina, ela destrói o nosso orgulho. A disciplina, ela põe para baixo a nossa presunção. A disciplina, ela te leva para um lugar de humildade. Não fique aborrecido por estar passando por disciplina, não. Terceiro, para que serve um pai, uma paternidade? Ela promove proteção e segurança. Meu filho, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não os aceite. Outro texto, meu filho, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas. Paternidade é um lugar de proteção. Eu estava me lembrando aqui da vida de Noé. Olha você pela ótica do filho, de um filho. Noé, um homem já de idade avançada, seus filhos também já eram casados. Noé tem um encontro com Deus. E Deus diz para Noé, Noé, vai chover. Noé, eu quero que você construa uma arca porque eu vou destruir a humanidade. E eu quero que você faça isso em família. Você é filho de Noé. Noé chama você para conversar. Noé fala assim, meus filhos, Deus falou comigo. Como é que você ia reagir? Quantos anos Noé tinha? Deus falou com você, papai? Papai Noé, Deus falou com você? O que ele falou com você? Ele falou comigo que vai chover. Os meninos naquela época só sabiam que água brotava do chão. Eles não sabiam que água caía do céu. Ele diz assim, e mais, Deus disse que, além de chover muito, que é uma palavra que eles não conheciam, a gente tem que dedicar toda a nossa vida agora para construir uma arca, porque Deus vai mandar para cá, de parzinho, todos os animais que Ele quer te salvar, junto com a nossa família. Se você é filho de Noé, o que você ia falar para ele? Eu disse assim, papai, que é isso? Eu vi água brotar do chão, mas água cair do céu, nunca na vida vi isso. E olha que incrível, os filhos de Noé aceitam a proposta do pai.
aceita a proposta do pai. E como é que termina a história? Família inteira salva. Família. Ó, gente, paternidade é proteção. É proteção. Paternidade é segurança. E para quem sabe ser filho, nunca vai faltar um pai. Nunca. Quarto, qual é a função de um pai? Dar destino. E a gente consegue enxergar muito isso na história de Jacó. Jacó está para morrer, ele está ali na cama. Ele chama 12 filhos que ele tem. 12 filhos. E ele está ali moribundo, está para morrer. E o que Jacó faz? Que também foi chamado de Israel. Ele começa a dar destino para cada um dos filhos. Ele começa a profetizar sobre a vida de cada um dos filhos. Eu não tenho tempo para ler toda a história, mas quando você chegar em casa, sabe, é daqui que vem essa figura de filho do destino. Porque a paternidade dá destino. Olha, Gênesis 49, quando você chegar em casa, você dá uma lida lá. Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: juntai-vos, vos anuncieis o que há de acontecer nos dias vindouros. Para Rúben, ele disse assim: Rúben, tu és meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Lá para Simeão e para Levi, ele disse assim: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Para Judá, Jacó disse assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Para Zebulon, diz assim: Zebulon habitará nos portos dos mares, e será como um porto de navio, e o seu termo será Sidom. Para Isacar, olha o que Jacó diz para Isacar: Isacar, você é um jumento de ossos fortes. Vou aconselhar você, chama teu filho de jumento não, que não vai dar certo hoje. Naquela época podia chamar de jumento, que jumento era um negócio bom. Hoje parece que jumento não é um negócio bom, não. Isacar, você vai ser um jumento de ossos fortes. Isso falava da robustez dessa tribo, desse povo. Ele chama Dan e diz assim para Dan: não fala isso não. Ele chega para Dan e fala assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Não chama a tua filha e fala assim: víbora. Não vai dar certo também, porque ele estava querendo dizer que essa tribo aqui seria uma tribo veloz, perspicaz, assim, sabe? E ele vai chamando e vai dando destino. Quando você lê a história desses homens, Zebulon se tornou homens que dominavam os mares. As bandeiras de todas as tribos têm a ver com essa designação que Jacó deu. Vai mostrar aí a bandeira, não vai? Mostra a bandeira das tribos aí, ó. Porque os filhos ouviram o que o pai disse, e eles abraçaram aquela profecia para eles. Pai dá destino. Pai designa. E para terminar, a paternidade define bênçãos. É extraordinário a diferença das bênçãos do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, só quando os pais estavam morrendo é que eles chamavam os filhos para poder falar: olha, eu te abençoo, seja assim, seja assado. Parece que no Antigo Testamento os filhos só têm protagonismo quando os pais morriam. Você vai ver que Jacó chama os filhos, o próprio Davi chama Salomão e diz: Salomão, é assim, é assim. Tudo era feito no leito de morte. Agora, quando chega no Novo Testamento, é diferente. Olha para o nascimento de Jesus, por exemplo. Como é que foi o nascimento de Jesus? Quando Jesus nasceu, anjos apareceram no céu. O que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus nas alturas, pelo menino que havia nascido.
Depois o que acontece? Pastores vão visitar o menino Jesus. Olha a diferença. Pastores vão visitar o menino Jesus, e ali a Bíblia vai dizer que o pai e a mãe ficavam encantados como aqueles pastores tinham uma expectativa grandiosa sobre o menino Jesus. A Bíblia vai falar que pessoas vindo de longe trouxeram presentes para Jesus. Mais uma vez, celebrando o menino Jesus. Quando o menino completa 8 dias, quando o menino Jesus completa 8 dias, os pais de Jesus levam Jesus para o templo. E quem está lá? Está lá um profeta. E esse profeta começa a declarar palavras de bênção sobre a vida de Jesus. Palavras de bênção sobre a vida de Jesus. Palavras de bênção sobre a vida de Jesus. Lá no fundo tem uma mulher bem idosa. Era a profetisa Ana. Aquela mulher vem lá do fundo gritando, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas e declarando um monte de palavras de bênção sobre a vida de Jesus. Olha a diferença. No Antigo Testamento, parecia que o filho só tinha protagonismo quando o pai morresse. Mas no Novo Testamento, há um impulsionamento diário. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Até na parábola do filho pródigo, estou terminando. O pai foi pai no filho pródigo. O filho chegou assim: pai, eu quero minha herança. E o que o pai fez? O pai não falou assim: ó menino, você vai ficar bebendo, você vai ficar gastando aí com esse lugar, você vai fazer isso. Não, o pai falou assim: você quer a sua herança? Eu te dou. Eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz de crescer, eu acredito que você é capaz de multiplicar isso que você está recebendo agora. Mas a Bíblia diz que aquele menino foi e gastou tudo que tinha. E então lá distante, ele se lembrou que até na casa do seu pai, os empregados eram tratados como filhos. E ele então resolve voltar para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele diz o quê? Pai, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei. Eu não mereço ser chamado de seu filho. Mas o que o pai fez? O pai foi pai. Corre lá, traz a sandália. Corre lá, pega o anel. Corre lá, bota uma capa nova. Corre lá, mata o novilho. Nós vamos fazer uma festa hoje. Porque o meu filho estava morto e hoje reviveu. Hoje é um dia de você reviver. Reviver. Voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai. Você sabe ser filho? Para quem sabe ser filho, nunca vai faltar uma fonte. Nunca vai faltar um pai. Vamos terminar por aqui. Vamos ficar em pé para a gente orar, terminando o culto dessa noite? Cansei. Feche seus olhos. Trabalhe para desenvolver um coração de filho. Trabalhe para ser um filho. Honra as fontes que Deus tem trazido na sua vida. Há 20 anos atrás eu tive um pai espiritual. Ele olhou para mim e falou: Cláudio, você vai ser um excelente pastor. Eu não sei se eu sou um excelente pastor, mas aquele homem disse para mim que eu seria um excelente pastor porque eu já pastoreava a minha família. E eu acreditei naquela fonte. Aquele homem foi um pai espiritual para mim. Ele me deu um destino. Se hoje eu estou aqui falando diante de vocês, é porque há 20 anos atrás, um homem olhou para mim e disse: Cláudio, você vai ser um pastor. Não despreze as fontes que Deus tem colocado na sua vida. E não seja exigente demais com o seu pai. Porque aquilo que o teu pai não puder
suprir você. Deus vai te dar outros pais, outras fontes. Porque aquele que sabe ser filho nunca vai ficar sem um pai. Eu te agradeço hoje, Deus, pela essa palavra, porque ela faz me lembrar de tantas pessoas que o Senhor colocou diante de mim como uma fonte, Pai, ajudando ou corrigindo as fontes que o meu pai, progenitor, não conseguiu ser. Não por causa da idiotice dele, da burrice dele, mas por causa da sua própria limitação. Eu te agradeço pela vida do meu pai hoje, com 74 anos, um homem honesto, justo, trabalhador, com todos os seus defeitos, mas hoje ele também é teu filho. E hoje, nossa família está completa diante do Senhor. Eu abençoo a vida de todos os filhos aqui nessa noite, Deus. Ajude-nos a transformar o nosso coração um coração de filho, um filho aprendiz, um filho que, assim, honra as fontes que o Senhor tem colocado diante da vida. Que eles sejam abençoados, hoje e sempre. Amém. Cante essa canção, vou dar um abraço em você na nossa recepção junto com os nossos pastores.